Olá, amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que interessa muito a todo mundo e, como vocês sabem, o vídeo de quarta-feira é aquele vídeo que eu respondo dúvida das pessoas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram que eu responda, dicadehoje7@gmail.com. Sendo uma dúvida pertinente aí que devo fazer um vídeo, a gente vai conseguir fazer aí em alguma quarta-feira. Hoje eu estou aqui com a dúvida do Leonardo. Ele disse assim: eu quero entrar no mercado de ações, mas eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero ganhar muito dinheiro. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai responder exatamente essa dúvida, que é aquela dúvida de muitas pessoas, e a gente já começa depois da vinheta. Antes disso, já curtam e compartilhem o vídeo. Bom, para a gente poder falar disso, essa questão de ganhar muito dinheiro em pouco tempo, eu acho importante primeiro a gente fazer uma ressalva. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, a gente tem que dizer o seguinte: sempre em qualquer tipo de investimento, você querendo uma rentabilidade maior, você aceita correr um risco maior. Então, na hora que você aceita tentar ganhar mais dinheiro, você está ao mesmo tempo aceitando perder muito dinheiro. Por isso que às vezes a gente tem aí fundos que fazem long short ou fundos que operam alavancado, que acabam às vezes dando uma rentabilidade maior, mas se der tudo errado para eles, eles podem inclusive perder mais do que o capital. A gente aqui no canal, óbvio que a gente não vai tratar de alavancagem e perder acima do próprio capital, mas é importante a gente deixar isso claro. Então, se você tem lá uma poupança, você aceita ganhar pouco e você tem um risco menor. Se você vai para a renda fixa, você já passa a ter um risco um pouquinhozinho de nada maior, mas você já ganha um pouco mais. Nas ações você já ganha um pouco mais, ações conservadoras, mas você também está arriscando perder mais e assim por diante. Então, para a gente começar isso, vamos analisar primeiro o perfil das ações que sobem muito. Então, quais são as ações que mais subiram na bolsa nesse ano, por exemplo? Aí, a gente já está chegando no final do ano aí, então já vale a pena a gente falar sobre isso. A gente já chegou a falar sobre isso lá atrás, no dia 13 de fevereiro. As ações que subiram mais nos primeiros 40 dias. Se vocês conseguirem procurar aí o vídeo, vocês vão ver. E agora a gente está falando aí das que mais subiram já nesse ano, quase chegando no final. A gente vê aqui na foto que Magazine Luiza cresceu 336%, Unipar 281%, Vulcabras 266%, enfim, todas essas 12 aí que a gente viu, elas cresceram acima de 150%. Aqui a gente já tem uma questão que é importante a gente salientar. Todas elas aí, quer dizer, todas não, 10 de 12, a maioria delas, são ações que têm pouca liquidez. Então tem muita gente aí que busca liquidez. Por quê? Porque buscando liquidez, você tira o risco da carteira. Então, se você é uma pessoa que quer ganhar muito dinheiro rápido, você já tem que correr o risco. Então, você vai ter que operar com menos liquidez. Tá? É o primeiro ensinamento. E agora vamos ver o que elas têm de comum. Então, vamos passar rápido aí essas ações todas. Aqui a gente tem a foto de Magazine Luiza aparecendo. Olha o que aconteceu de 2015 para cá. A gente vê que a empresa melhorou tanto no quesito de resultados operacionais quanto no quesito de lucro líquido. A gente vê que em 3 anos aí ela tem um aumento aí de lucro anualizado de 30%, de resultado operacional de 20%, e a gente vê que ao mesmo tempo que teve essa alta dos fundamentos, teve um aumento também do preço da cotação. Essa ação, por acaso, foi a que mais subiu também em 2016. Por isso que eu estou pegando aí desde 2015. E agora a gente tem aqui a foto de Unipar. Vejam aí a semelhança nos últimos anos. Também um aumento aí tanto do resultado operacional quanto do lucro líquido. Em terceiro lugar, a gente viu que a ação que mais subiu foi Vulcabras. Quem aí está na área de membros já pegou essa ação lá atrás. Eu cheguei a indicar ela no dia 15 de março, quando ela ainda valia R$ 3,90. Hoje ela já está aí R$ 8,80.
e a gente percebe aí essa questão. Essa é uma ação um pouco diferente das outras duas, quer dizer, um pouco diferente da Unipar. Ela saiu de um prejuízo de muito tempo, até diferente de Magazine Luiza, que foi um prejuízo num tempo pequeno. Ela, inclusive, teve resultado operacional abaixo e agora ela já está aí com vários trimestres seguidos com resultado operacional positivo e já tem 4 trimestres seguidos aí que o lucro anualizado é positivo também. Então ela já deu a primeira alta e se a gente pegar a receita dela que não está aqui, a gente vê que essa receita ainda é abaixo do valor dela. Mas novamente a gente vê que é uma ação que melhorou os fundamentos bastante nesse último ano, como a gente pode ver aqui no finalzinho da foto. Em quarto lugar, a gente vê aqui PetroRio. A gente vê que assim como Vulcabras é uma ação que teve muito período aí que ela ficou com resultado negativo e lucro negativo, quando ela ainda se chamava HRT, e ela começou a inverter isso lá em 2015, agora em 2016 e 2017 ela mostrou que esse movimento aí é consistente. Então ela também subiu muito. Então a gente vê aí uma semelhança entre todas elas. E se a gente continuasse isso, a gente ia ver também essa semelhança. Só que o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero pegar aquelas ações que no dia 13 de fevereiro eram as maiores altas na Bolsa, que a gente já falou lá atrás no vídeo. E aí a gente vai ver, nessa foto aqui, a gente vai ver que essas ações que mais subiram naquela época, a maior parte delas, aí das 4 primeiras, eram ações de construtoras. Então a gente tem Rossi Residencial com 235%, a Karsten com 220%, PDG com 178%, Elbor com 101% e a Springs Global com 93%. Quando a gente olha do lado, no hoje, no ano, a gente vê que de todas as 5, apenas a Springs Global subiu em relação ao preço de 13 de fevereiro. Todas as outras reduziram a valorização que elas tiveram. Então, quer dizer, quem comprou em 13/2 perdeu dinheiro e às vezes perdeu muito dinheiro. A gente vê aí, por exemplo, PDG teve uma alta de 178%, agora tem uma alta de 91%. Então você vê aí uma redução grande do capital, assim como Rossi, como a Karsten, inclusive, ela tinha uma alta de 220% e passou a ter um prejuízo de 52%. Então ela teve uma queda muito maior do que isso. Por que isso tudo aconteceu com essas ações? Por que elas subiram tanto no início do ano? E por que elas vieram a cair depois? E por que Springs Global foi diferente? Então a gente começa aqui Rossi. A gente vê que Rossi é uma ação que também operou muito tempo no prejuízo. A gente vê que 2015 e 2016, esse resultado operacional e esse lucro líquido começaram a parecer que iam migrar para o terreno positivo. Os analistas imaginavam que esse seria o ano da construção civil. Eu, inclusive, coloquei na carteira do YouTube a direcional. Eu não quis correr tanto risco indicando uma ação aí que teria um potencial muito grande de alta, como a própria Rossi teria, mas que não tinha ainda fundamentos consistentes. Então eu peguei uma que ainda tinha aí os fundamentos bem próximos ali, tinha prejuízo baixo ainda, diferente aí da Rossi, como a gente pode ver. Então, como ela não inverteu como o mercado esperava, o mercado devolveu aquela alta. E se a gente passar para as outras, a própria Karsten, a gente vai ver a mesma coisa, que ela era uma empresa que os analistas imaginavam que ela iria melhorar e ela não conseguiu fazer a melhora aqui. E a PDG aqui a mesma coisa. A gente vê aqui que ela também continuou aumentando aí o prejuízo dela ao longo do tempo. A gente vê que ela não melhorou, além disso ela é uma ação aí em recuperação judicial. Se não chegar num acordo, provavelmente pode entrar em falência a empresa. Então eu também não gosto de entrar em ações como essa. E a Elbor aí a gente vê que o prejuízo dela continua aumentando, resultado operacional aí diminuindo, chegando a ficar inclusive negativo. E a gente percebe aí que lá no início do ano, como tinha queda de juros, o pessoal precificou aí a queda de juros como uma possibilidade das ações muito endividadas conseguirem subir bem. E isso aconteceu com todas essas ações. Só que a gente vê que mesmo com menores despesas financeiras, essas empresas não conseguiram aí reverter
e mostrar para o mercado que elas conseguiriam sair do prejuízo e virar para lucros. Então, quando não há melhora dos fundamentos, a empresa acaba caindo também. E por que a Springs Global é diferente? A gente consegue ver aí na parte de baixo, nos prejuízos que ela teve, que ela em 2016, até o terceiro trimestre, ela teve um prejuízo e a partir daí isso foi mudando. Em 2016, quarto trimestre ainda é um prejuízo menor, 2017, primeiro trimestre, já é um lucro pequeno e esse lucro vem aumentando. Então, assim como aquelas outras ações subiram, a gente vê aí Springs Global talvez com uma possibilidade de subir. E aí, gente, eu acho que a gente com isso, a gente fecha aí o vídeo. A gente mostra que uma ação que seja ruim, ela pode subir. Ela pode ter aí um período que o mercado acredita muito nela e ele, na euforia, acaba fazendo ela subir. Mas se os fundamentos não acompanharem, ela não vai junto. Então, o que eu aproveito para falar aí para o Leonardo? Leonardo, primeira coisa, se você quiser tentar ganhar muito dinheiro aí em pouco tempo, você precisa procurar aí essas ações que têm um risco maior. Tem o risco de ser igual a Karsten, igual a PDG aí, ações que perderam aí 40, 50, 60% do valor em 6 meses. Mas o que você vai ter aqui? Você precisa procurar ações que estejam saindo do prejuízo para o lucro, e aí sim você, analisando a própria empresa e talvez até ligando para o relacionamento de investidores da empresa, você procurar saber se essa empresa tem condição de continuar esse caminho para ter um lucro cada vez maior, como foi o caso, por exemplo, da Magazine Luiza ou da Vulcabras, como a gente viu, ou se ela vai voltar a cair, como é o caso, por exemplo, da Fertilizantes Heringer, que a gente não mostrou aqui, que é uma empresa que saiu do prejuízo para o lucro e depois voltou a ter prejuízo. Então, a gente precisa ter essa questão. Tudo isso junto com ações de pouca liquidez. Então, quer dizer, como você pode ver, você, para ganhar dinheiro muito rápido na Bolsa de Valores, é possível, mas você corre um risco muito grande. Eu não recomendo, tá, como analista. Eu acho que a Bolsa de Valores é uma oportunidade de investimento para você no longo prazo. Quando você já começa a tratar o curto prazo, você tem formas aí de se dar bem, como a gente viu aqui algumas ações. Mas aí você precisa ser muito mais seletivo, você precisa entender muito melhor a empresa para você tentar reduzir ao máximo aí a tua margem de erro. Porque a gente vê aí que um erro numa situação como essa significa perder 60%, 70% do teu capital investido. E além disso, eu aconselho muito fazer uma diversificação muito forte. Essa aí era uma das formas que o Peter Lynch investia, inclusive uma parte da carteira dele, 10% a 15%, e ele chegou a ter 1.400 ações no fundo dele lá nos Estados Unidos. Então, mostrando aí que dentre essas ações aí, que podem ser uma aposta ou outra, ele colocava um percentual muito pequeno, tinha mais de 500 aí diversificadas, e uma delas que subisse 1.000% pagaria vários erros que ele tivesse. Às vezes tinha ação que subia 2.500%, 3.000%, enfim. A partir da melhora dos fundamentos, aí você pode ir aumentando o valor que você tem em cada ação, mas muita diversificação também. Enfim, gente, eu queria agradecer aí a todos, muito obrigado. Vocês sabem que lá na área de membros a gente tem uma carteira que acaba tendo muitas ações, porque tem umas 5 ou 6 que tem esse perfil, todas elas com percentual muito baixo, e que é importante aí a gente ter essa questão, porque são essas ações que vão acabar subindo aí 70%, 100%, 170%, ou até que vão acabar caindo, né? Eu agora há pouco falei sobre fertilizantes Heringer, porque foi uma das ações aí da carteira que a gente tirou lá no segundo trimestre ainda, em julho, se eu não me engano, ou agosto, com uma queda expressiva de 20 e poucos, 30%. Tem o bônus, no caso, como uma ação da Vulcabras que subiu 130%, e a gente tem o ônus também de ter ações aí que tem uma queda muito forte. Enfim, queria aí agradecer a todos, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos, mostrar para eles aí como é importante ter esse gerenciamento de risco se você quiser investir dessa forma. Se inscrevam também no canal
e continuem nos acompanhando aqui. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Estamos de volta aí no sábado. Tchau, tchau.